Oi, Alexandre, boa noite. Está conseguindo me ouvir? Você está bem? Ah, não ouve? Nós vamos esperar. Você não ouve, né? Força, tá? Boa noite, professora. Boa noite, Cleverson. Tudo bem? Vocês estão sendo... Tudo bem. Vocês estão sendo liberados agora? Não. Ah, não? Tá. Mas houve dificuldade para entrar no link? Não, senhora, foi normal. Não, Tranquilo. graças a Deus. Tá. Não é porque o objetivo é que seja menos dificultoso, né? Aí, bem-vindo ao Alexandre, que está chegando, né? Chegou, Camille, que está fazendo também. Boa noite, Camille. Boa noite. Olha só, turma, só para que o Alexandre entenda, tá? Como é que a gente está fazendo aí as aulas do Zoom, tá bom? Nós estamos fazendo da seguinte modo, eu reservo 15 minutos somente, para que eu possa fazer uma síntese da teoria, e nesses 15 minutos o aluno já pode fazendo perguntas ou dizendo o que não entendeu, caso ele tenha sido possível ou entrar no chat, que é dia de terça-feira, ou ter lido o texto, ou de repente ele não leu o texto, mas ele escutou o podcast, ou ele não conseguiu, enfim, escutar o podcast, mas ele viu o vídeo que nós gravamos. Enfim, de algum modo, ele tomou conhecimento, seja qual foi a metodologia, pelo assunto dessa semana, que é desenvolvimento organizacional. E depois dela, nós vamos entrar no caso real. É assim que a gente tem feito. O caso real hoje é da Honda. Esse caso real, se você ainda não tem, ou se alguém aqui que está em sala não tiver, ele está na própria plataforma do NEAD. Então, lá no NEAD vai ter exercício de fixação. E esse exercício de fixação é do caso Honda. Tá ok? Então, a gente vai prosseguir, vamos iniciar. E caso vocês tenham qualquer tipo de dúvida, permanece aquela mesma lógica, tá? Pode ser por chat ou pode ser por áudio. Abre o áudio, se puder, e fala pelo áudio, tá bom? Bom, pessoal, a teoria hoje é de desenvolvimento organizacional, tá? Na verdade, ela surge só mesmo a título de curiosidade, década de 60. Então, principalmente o Kevenato, alguns livros colocam demais a teoria do desenvolvimento organizacional pós a Guerra Mundial, na verdade que acaba em 45, e aí vários mercados, principalmente o norte-americano, começa a se abrir para que possa respirar, possa voltar a economia com mais fervor, dinamicidade dos negócios, empresas fazendo parcerias, tá? Então, na verdade, o que a gente vai ter em termos da teoria de desenvolvimento organizacional? O primeiro parâmetro colocado pelos autores, seja Kevenato, seja qualquer outro autor que você tenha, já me perguntaram, Ellen, só é Kevenato, Caravante, Silva Vergara,
se você tem um artigo científico, se você está se baseando nos textos que a gente está colocando, enfim. Os autores, de uma forma geral, que escrevem sobre a teoria, vão dizer que ela tem sua ideia baseada na teoria comportamental. Professora, mas ela tem a ideia, não é que ela seja a teoria comportamental, exatamente. Por quê? Porque a teoria comportamental que nós vimos no NPC2, no NPC2, a primeira teoria que nós demos foi a estruturalista. Depois nós partimos para a comportamental. E agora nós estamos na desenvolvimento organizacional. Só faltam 2 para encerrar o semestre, que é a sistêmica e a contingencial. Então, nessa teoria comportamental, só voltando um pouquinho, é uma teoria que ela focou muito na motivação, o que que motiva o homem, o que que satisfaz ele no trabalho. Aí se percebeu que salário satisfaz, motiva, mas não é o único item que vai fazer a tua equipe progredir. Então, existem outros fatores além do dinheiro, que seria a recompensa não pecuniária, benefícios indiretos, um clima organizacional bacana para trabalhar, não ruim necessariamente, tá? Então, enfim, nós aprendemos sobre motivação com esses teóricos, só para vocês entenderem. Então, quando a teoria de desenvolvimento organizacional surge, ela vai surgir baseada em 3 variáveis. A primeira variável dela é pessoas. Ela diz o seguinte, uma empresa sem investir em pessoas não é nada. Então, a minha pessoa precisa estar comigo, precisa entender a cultura da minha empresa, precisa gostar daquilo que faz. Ela não vai estar feliz 100% das vezes, e se eles tocam nisso, ela não vai estar motivada 100% das vezes, mas ela tem a intenção, ela tem a vontade de fazer o seu melhor. Então, é uma pessoa que busca participar mais da organização. Então, repara que essa teoria dá voz, dá participação às pessoas. Por sinal, muito diferente de Taylor e Fayol, que funcionário não falava, só falava os donos da organização. Então, ela vem baseada na pessoa, ela vem baseada na estrutura. Professora, estrutura é aquela de Fayol, lá do filme que nós vimos a McDonald's, tá? Fome de poder, que fala de hierarquia, que fala que a empresa tem que ter normas, né? Que fala de cadeia de comando, de organograma. Então, para eles, tudo bem, ter pessoas é super importante, mas não adianta eu ter pessoas e a minha empresa não tem estrutura. O que adianta eu motivar as pessoas e elas não terem condições mínimas de trabalho? Elas não saberem quem é o chefe delas, a quem recorrer num caso de conflito, quem é que manda nesse negócio. Então, estruturar uma organização no sentido de hierarquia, no sentido de divisão de responsabilidades, é tão importante quanto motivar pessoas. E, por fim, a variável ambiente, que a gente vai ver mais nas últimas teorias, tá? Ainda não dá para aprofundar tanto ambiente com vocês, vai ser a partir de semana que vem, mas o ambiente aqui, ele não é só o interno. Além do interno, é também o externo. Como assim, professora? Além de eu me preocupar como é que está o clima, a atmosfera psicológica dentro da empresa, é importante também se preocupar com o contexto externo, com as concorrentes, etc. Então, você repara que, na verdade, ela vai investir aí em 3 variáveis. Até aí, ok, pessoal? Dentro desses 15 minutos, tranquilo até aí? Tá? O que acontece? A teoria de desenvolvimento organizacional, ela vai investir, bem-vindo a quem está chegando, tá? Ela vai investir no que a gente chama em 2 temas, subtemas. Se vocês repararem, a maior parte das teorias, elas têm grandes temas e subtemas, são filhos. O grande tema hoje é desenvolver a organização. Só que para eu desenvolver a organização, tem 2 subtemas que marcam muito. Uma é uma organização que fala muito de cultura da empresa. Ela diz, a cultura da organização,
ela é fundamental. A cultura da organização, cultura é o modo de viver de cada pessoa, mas da organização é o modo e o estilo de gestão, tá? A abertura aos funcionários. Tem organizações mais abertas, tem organizações mais fechadas, tem organizações mais centralizadas, tem organizações mais descentralizadas, tá? Tem organizações que são mais flexíveis, outras que são mais burocráticas, então eu poderia ficar falando aqui sempre o antônimo, né? Ah, um é flexível, se não é flexível, é mais burocrática. Ah, é mais centralizado, o inverso, descentralizado. De qualquer maneira, não é isso que importa agora, mas eu quero que vocês entendam que não existe uma organização melhor para trabalhar, mas que existem estilos diferentes de trabalho, sim. Tanto é que se a gente tem o mínimo de... Se nós percorrermos as empresas, a gente vai dizer, caramba, aquela empresa me faz falta, aquela empresa me ensinou aquilo ali. Ou então, aquela outra, olha, me ensinou tal coisa, mas eu não gostava do estilo que eles me tratavam, eu não gostava da forma pedante do chefe e assim sucessivamente. Então, nós vamos fazendo o quê? Impressões sensoriais sobre as empresas que nós trabalhamos. Então, vocês vão de convir que um administrador precisa reforçar o tema da cultura organizacional para os funcionários. Qual é a nossa missão? Qual é a visão? Porque mesmo que a gente trabalhe aqui, quem é que está hierarquicamente superior a mim? Então, todos esses esclarecimentos, produto, serviço que é vendido, etc., tem que ficar muito claro, tá? Tá, há uma mensagem aqui no chat, e aí depois, eu só não consigo ver de quem é o nome, tá bom? Mas é privado, porque tá só colocado como iPhone. Só coloca o... Ah, já aparece aqui. Gabriel, eu vou ver isso aí no sistema e se houver qualquer diferença em relação à nota, você é comunicado pela mensagem do NEAD amanhã, tá bom? Se no caso permanecer a nota e houve algum equívoco da minha parte, eu vou dizer, não, realmente é aquela nota. Se não, tá bom? Enfim, eu te dou uma resposta. Foi uma mensagem privada, turma, desculpa. Então, olha só, além da cultura, que é, no caso, um tema, tá? De nada, querido. A outra questão é a mudança. A mudança é um tema bastante recorrente nessa teoria. Muito, tá? Só que é o seguinte, mudar por mudar? Claro que não. Primeiro que a mudança da organização, ela tem que ser planejada. O que vocês acham? Eu posso simplesmente inventar uma coisa nova de repente, sem ter parâmetros? Não. Então, nós vamos ver o seguinte, para acabar essa parte aí, inicial, claro, como eu falei, de 15 minutinhos, a síntese da síntese mesmo da teoria. Mas vocês estão disponíveis aí para perguntar, tá? Na verdade, eu vou colocar até 4 aqui, que são... é intitulado 4 grandes mudanças, tá? Primeiramente, nós vamos entender que mudar significa que eu tenho que descongelar. Então, tem um autor chamado, que é Kurt Lewin, ele aparece bastante, principalmente quem está lendo Adalberto Chevenato. Ele é um autor que ele diz que a mudança pressupõe o descongelamento, depois a mudança em si. Descongelamento do quê, professora? Do status quo. Status quo é uma palavra, turma, para dizer o seguinte, bom, se eu quero mudar, a primeira coisa é eu sair do meu estado de inércia na física, né? Então, a organização quer melhorar a qualidade de vida do funcionário. Então, ela tem que mudar as políticas dela. Isso é até em nível pessoal. Eu quero melhorar a minha saúde. Então, para de comer besteira ou diminui. Então, professora, é muito fácil. Não, não é fácil. Mudar não é fácil, porque mudar pressupõe hábitos, muitas das vezes errôneos, hábitos incorretos. Isso eu estou falando em nível pessoal. Imagina em nível profissional, mudar todo um corpo de funcionários para uma mesma categoria. Não é fácil, mas através de reuniões, de diálogos, de parâmetro, busca-se fazer com que haja pelo menos alguma aceitabilidade desse corpo funcional para que haja o descongelamento desse status quo. Então, imagina que esteja imperando na organização aquela fofoca
desnecessária, ou que esteja imperando, por exemplo, na organização, um nível muito alto de reclamação, funcionários se vitimizando o tempo todo, tá? Ou então esteja imperando na organização briga por ciúme. Funcionário tal tem ciúme porque o outro se dá melhor com o chefe, o outro tem ciúme porque levou a chave da gaveta. Questões, por incrível que pareça, super banais, mas que dão grande confusão no ambiente de trabalho. Tá? Então, Kurt Lewin diz, a primeira coisa é tentar, ele não fala que vai conseguir, tentar descongelar esse movimento de status quo. Na administração, a gente sugeriria, faça uma pesquisa de campo, faça uma reunião. Ninguém muda status quo baixando uma ata. A partir de amanhã, ninguém mais faz tal coisa. Isso é impositivo, autocrático e não vai funcionar. Tá? Então, o descongelamento pressupõe ouvir as pessoas, dar voz a elas e, claro, capitanear esses dados e buscar tomar o mínimo de uma decisão que não vai ser a melhor, mas naquele momento pode parecer mais assertiva. Tá? Isso a gente deu até em teoria comportamental. Depois, dizer como é que vai funcionar a partir daquele momento, que é a mudança em si. Né? Então, a partir do mês de junho, funcionará destas formas, sob esses critérios. E depois, congelar. Congelar, professora, congelar aquela mudança. Eu não posso, pessoal, mudar em junho e mudar em julho e depois em setembro e outubro. Primeiro que os funcionários vão ficar super inseguros. Uma coisa é uma mudança gradual, lenta e segura. Outra coisa é uma reengenharia, muda todo mundo, muda todo o cargo, as pessoas não são avisadas, vai gerar pânico, vai gerar absenteísmo, que é falta ao trabalho, rotatividade, etc. Tá? Então, dentro dessa mudança, para eu finalizar, para eu não estourar meus 15 minutos e abrir voz para vocês e a gente ver o caso da Honda, tá? Eu quero colocar que a maior parte dos livros diz que uma mudança interessante é a mudança da estrutura da empresa. Professora, a mudança de estrutura quer dizer que vão ter outros donos? Não necessariamente. A estrutura pode ser fazer com que um funcionário vire gestor, não obrigatoriamente, é uma das ideias, tá? Ou, de repente, abrir filiais, ou, de repente, até enxugar e reduzir custos na estrutura, que provavelmente pode impactar demissão, mas se as pessoas não estiverem ajudando e não estiverem sendo produtivas, tiver que, infelizmente, demitir alguém, mas porque este alguém não está produzindo, também vem à baila essa questão dentro da estrutura, tá? E até redesenhar o modelo de negócios. O meu negócio só atuava com a fabricação, por exemplo, eu era um mini mercado, só vendia frutas e verduras. Agora eu estou com frutas, verduras, laticínios, panificação, quer dizer, já está começando a diversificar o tipo de prestação de serviço e de produtos vendidos. Daqui a pouco, esse mesmo mini mercado já insere até celular, crédito de celular. Então, é só para vocês entenderem que para uma empresa ser competitiva, é natural que ela se reinvente. Nenhuma empresa que deu certo no mercado, essas grandes que a gente conhece, Honda, a que nós já trabalhamos, McDonald's, outra grande, Samsung, Apple, tá? Grandes até na área da esfera pública, como Eletronorte, Petrobras, Celpa, Emopa, todas elas têm casos que deu um momento de um shift e algum gestor disse, bora melhorar essa estrutura, corta cargo. Então, é natural que a empresa ela não fique em status quo. É natural que, se ela quiser, seja ela pública ou privada, buscar uma reengenharia de processos internos, ela vai buscar. Então, essa mudança é chamada estrutural. Uma outra mudança é tecnológica. As empresas, principalmente em tempos de pandemia, quem imaginou que recrutamento e seleção seria feito pela plataforma Zoom? Quem imaginou que haveria redução de contrato de trabalho e suspensão de contrato de trabalho? Quem imaginou que uma aula dessa poderia existir até entre professores e um professor e uma turma em plataforma remota? Então, a tecnologia ela deixa de ser somente a tecnologia ligada à facilitação de pagamento de contas, adentra o ensino e adentra
O Alexandre está dizendo que travou. Está travando aí, pessoal? Está travando, turma? Está dando uma travadinha, professora. Está dando uma travadinha, assim. Porque o meu tá dizendo que tá tudo ok. Tá em... Porque aqui Agora parou. Então é do Zoom, da plataforma Zoom, porque quando é do meu Wi-Fi, como já aconteceu com vocês, ele cai a conexão, né? Assim, ele perde. Não sei a de vocês, mas o meu marca a conexão pela cor. Se a cor estiver clara, tá péssimo. Se a cor estiver totalmente preenchida, ela tá na máxima conexão. Aqui tá ok. Bom, mas se ocorrer isso, vocês me falam, tá bom? Como me falar agora. Então, eu estava falando no aspecto tecnológico, que é isso, tá? O aspecto tecnológico é a inserção de novas tecnologias, de mudança nas plataformas de trabalho, tá? E da tecnologia ajudando em termos de inteligência artificial, fazendo com que determinados processos de recrutamento e seleção, por exemplo, sejam totalmente baseados não mais na entrega de currículo ou na portaria da empresa, mas simplesmente deixar no site. Então, a tecnologia ela tem ajudado muito, tá? Nesse sentido de pessoas e de estrutura muito mais também. Ajudado em parque logístico, ajudado na redução de custos, etc. Além da tecnologia, a mudança penúltima em produtos e serviços. As empresas têm mudado muito, o tipo da prestação de serviços, né? A forma para agradar cliente, os próprios produtos cada vez mais diversificados. Hoje se faz uma força muito grande de pesquisa mercadológica, sabe? Eu tenho que pesquisar o consumidor para saber o que ele quer comprar. E, por fim, a mudança comportamental. Tá? A mudança comportamental no sentido de incutir ideias positivas e desafiadoras para os funcionários. Eu preciso permitir que eles dialoguem, eu preciso permitir que eles gerem ideias. Bom, pessoal, dentro do meu tempo, extrapolou aí uns 3 minutinhos, isso é o básico do básico de desenvolvimento organizacional. Porque, lembrando, a plataforma Zoom não busca ser uma aula expositiva, mas conforme eu falei no NPC2 para a nossa turma, ela busca ser uma síntese do que eu acredito que é mínimo e viável para que você vá para o mercado sabendo dessa teoria. Agora, claro, tem alunos que vão aprofundar mais, que tem mais profundidade, outros alunos que isso já serve. Aí vai depender de cada perfil profissional, né, que você quer, o que você quer traçar. Nesse sentido, só teórico, alguma pergunta? Oi, Rômulo. Sim. Vamos lá. Então, a teoria do desenvolvimento organizacional, eu tô me ouvindo através do seu áudio. Uhum. Bom, ela veio aprimorar conceitos, ela veio aprimorar conhecimentos, tanto em estrutura, tecnologia, produto, serviço e comportamento. Perfeito. Ela é basicamente isso. É por isso, lembra ontem no chat que, bom, não vem a discussão em sala disso, mas eu só estou complementando aquilo que nós já havíamos conversado ontem, para quem pôde estar. É por isso que, como ela aprimora, ela não chega a falar nada novo, ela só aprimora, é que alguns... Ela não chega a ser considerada uma teoria. Exatamente. Alguns autores não consideram. Professora, tu vais perguntar isso se ela é teoria ou não? Não. Questões polêmicas eu não vou perguntar. Eu só quero deixar claro que se um dia vocês ouvirem um administrador numa palestra ou alguém do ambiente de trabalho, mas o DO não é teoria. É sim. Aí vocês só têm que entender que quem argumenta que não é teoria, tá, professora, não seria teoria, seria o quê, então? Um modelo, um parâmetro, tá? Não perde a grandiosidade. Seja teoria ou modelo, ela vem, correto, Rômulo, reforçar os conceitos. A única situação que ela deixa muito clara, vamos dizer que ela bate mais forte, é mudança organizacional. Isso veio com ela diz, as organizações precisam aprender com os erros. Isso ela fala. A pessoa que se comporta inadequadamente precisa aprender com a cultura da empresa. A estrutura que não está legal, hierarquia muito pesada, muito burocrática, precisa aprender a se flexibilizar. Aquela tecnologia que era lindo há 20, 30 anos atrás, porque a empresa era do meu avô,
quando passou para o meu pai, e hoje já está comigo, perfeito, Romulo, já está defasada, chegou aqui já defasado, tá? E o produto e serviço que pode até estar dando certo, mas será que eu não consigo fazer nada de inovador? Então, o que ela quer dizer é o seguinte, que quem não muda pela teoria darwiniana, morre. Quem não se adapta ao contexto vai perecer, pode até não falir, mas vai ficar um negócio meio que sem... Imagina os negócios que não conseguem se adaptar pós-pandemia. Pandemia é um contexto contingencial, mas pós-pandemia esperem negócios bem diferentes. Talvez não em curto espaço de tempo, 6 meses, mas ao longo dos anos, sim. Até porque essa questão de pequeno isolamento, por mais que, se Deus quiser, não seja eterno, ela provocou uma mudança cultural para algumas pessoas. Outras não vão mudar mesmo. Mas para algumas pessoas, provocou o repensar de uma qualidade não de vida, um trabalho desenfreado, só trabalho. Então, muitas coisas vieram a ser repensadas, tá? Então, é nesse sentido aqui. Pessoal, alguma dúvida em relação à parte teórica? Ou, de repente, assim, professora, eu não tenho dúvida, por exemplo, em relação à explicação que foi dada agora, mas quando eu li o texto, ou quando eu ouvi teu podcast, ou quando, sei lá, né, o que você buscou para se basear hoje, me gerou a seguinte dúvida, eu não entendi a expressão ou o parágrafo. Então, que também esse momento de Zoom, pessoal, sintam-se à vontade para esclarecer dúvidas, que não necessariamente é só o que eu estou explicando, tá? Porque cada aluno tem um voo, né, pessoal? Eu digo que o estudo é muito individual, né? Claro, gosto de trabalhar em equipe, mas assim, o aprimoramento da carreira, ele é como uma profissão mesmo, ou seja, a carreira é uma profissão. Então, pode ser que eu tenha uma leitura, o outro tenha uma outra leitura, e são nessas leituras complementares que esse momento de aula ao vivo, né, se pode se dizer assim mesmo distante, é que se aprimoram, tá? Se alguém aqueles textos lá, eu não posso lhe falar muito, professora, porque, como eu lhe expliquei, eu tentei lhe explicar ontem no chat, por citar muitos autores, muitos trechos de muitos autores, muitos pensamentos de outras pessoas, eu termino não captando e desistindo no meio. Não tem Daí, problema. do texto, dos auxiliares, eu não consigo lhe falar muito, não. Tá, não tem Mas problema. podcast e vídeo estavam bons, eu entendi. O texto de vários autores é porque ela não é concebida como uma teoria. Então, por exemplo, quando eu tinha Taylor, eu só falava do Taylor. Quando, na verdade, se vocês começarem a reparar, vários tipos de teoria agora, neoclássica, reaproveita coisas, lembra? Estruturalista, aproveita coisa. DO, aproveita coisas. Comportamental. Comportamental, elas não são puras, né? Pois mas não é nem só... a isso que eu me refiro. Não, eu entendi. Eu só estou justificando porque o texto tem várias citações. O texto tem várias citações porque não tem um único autor. E aí, se o aluno não está com o Kevenato, vai ter uma citação que ele não entende, outra ele vai entender, e assim sucessivamente, entende? Porque eu não consigo, e pessoal, é uma grande dificuldade, tá? Tanto que eu sugiro vocês fazerem, se vocês pegarem as nossas teorias e colocarem nos artigos científicos, porque eu não jogo texto copiado de aluno, ou seja, de artigo científico, se vocês procurarem, a maior parte deles tem direito autoral, e por ter direito autoral, eu não posso colocar no NEAD, como se fosse da Fibra. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, eu sei que ficou com citação, pessoal, até desculpa, mas assim, foi o texto que eu encontrei que não fosse plágio. Não, professora, mas assim, é uma dificuldade minha. Eu não sei da dificuldade dos outros, se isso é dificultoso para os outros, mas para mim é um pouco. Então, por isso que eu procuro esses textos, eu dou mais para o Kevenato. Tá, agora sim, não precisa nem ser agora, mas se por acaso ao longo do término do NPC2, viu, Rômulo, seja do DO ou de qualquer outra teoria, se você verificar, professora, para mim se torna difícil, vamos dizer, eu não vou trazer todas as citações, mas eu vou trazer uma citação que eu não entendi, ou que, sei lá, me gerou algum tipo de confusão, traz para a nossa aula, porque é minha função esclarecer, entendeu? Mas não deixa passar essa dúvida, por favor, tá? Bom, vamos lá. Bom, pessoal, vamos para o caso Honda? Posso ir, então? Estou entendendo que está ok. Vamos. Eu acho que fica melhor para entender. Porque a gente tem que resumir, né? Não tem como. Porque...
Olha só, pessoal, vamos lá. Eita, o que que eu fiz aqui, Jesus? Tá, vamos lá para a ronda. Olha o que a gente tem feito. A gente sempre tem colocado, e aí eu preciso da participação de vocês, tá? Para não ficar também só eu falando, tá bom? Vamos fazer aquela mesma proposta que eu venho fazendo, eu acho que, sei lá, vem dando certo, tá? Que é justamente vocês dizerem para mim que pontos mais chamou a atenção. Não precisa ser igual, mas o que ficou na cabeça de vocês. Então, a gente elege, pelo menos aqui, né, alguns pontos e depois a gente faz a articulação com a teoria. Pode ser? No caso Honda, o que chama a atenção, assim? Vocês podem colocar com as próprias palavras, tá? Se eu ver que procede, eu vou colocar. Se eu ouvir eu achar que não procede, eu não vou dizer que tu estás errado, mas eu não vou computar no quadro. Por quê? Porque talvez tenha sido um entendimento incorreto. Aí depois eu falo sobre isso, tá bom? Vamos fazer como se fosse uma lista de supermercado. Ou seja, o que o caso Honda traz para nós? A Honda facilita muito a participação dos funcionários. Tanto que porque o atual presidente fez uma crítica, alguma coisa, quis acrescentar algo e resolveu, não queriam ouvi-lo e depois ouviram. Perfeito. Então, ela incentiva aqui, só em termos de palavra, a participação dos funcionários. Muito legal. Que mais? Só para ter uma ideia também, tá, pessoal? Quem é que conseguiu ler o caso da Honda? Eu já percebi que o Rômulo, sim. Mas, assim, Alexandre conseguiu, Cleverson, Camille. Eu não sei quem é que está usando, eu acho que é o Gabriel, né, que está usando. Não, não é o Gabriel, não. Eu Tudo também bem, queria Alexandre, saber quem era. fica com Deus. Quem é que está usando? Só para eu saber, tá, pessoal? Se não for da turma, tudo bem, acho que já aproveita, mas é só para eu ter. Eu quem? Acho que eu quem? Eu acho que é o Adler. É o Adler, é ele mesmo. Ok, Adler. Então, assim, ok, Alexandre, fica com Deus, tá? Então, Cleverson, Camille e Adler chegaram a pelo menos baixar o caso da Honda? Sim, professor, eu baixei sim. Tu conseguiste? E aí, tem alguma coisa que te chama a atenção, Cleverson? Professora, o que me chamou a atenção foi aquela questão onde diz acho que foi um funcionário que ele se expressou de alguma forma e logo após, depois de um certo tempo, ele acabou se tornando presidente da empresa, foi mais ou menos isso. Tadashi, é o Tadashi. Isso aí me chamou bastante atenção, achei interessante essa questão aí. Uhum. Foi algo assim que me chamou a atenção. Na verdade, eu vou colocar a mesma coisa, só que assim, o Rômulo colocou a participação, mas como eu percebi que vocês gravaram, principalmente essa última parte, tá? Na verdade, é uma organização que permite questionamentos, tá? Sim. Principalmente, ele até coloca a questão de jovens engenheiros, profissionais, então ele coloca muito a empresa, né? Vamos dizer assim, eu vou colocar permite, para ficar menos prolixo. Então, ela permite questionamento, ela permite a participação dos funcionários, tá? Que mais? O que dá para a gente... Não sei se a Camille e o Adler querem complementar alguma coisa em termos da Honda, tá? Não é nem teoria. É a empresa mesmo que a gente deixou para exercício. Também não vale ponto, tá, pessoal? É só exercício mesmo. Professor, mais do que isso eu não consegui pegar, não. Não? Eu não sei Tá. Não sei o que faltou, mas eu não consegui pegar mais do que isso, não. Tá. Ela é uma empresa que incentiva não só a diferença de opinião entre as pessoas, mas a diferença de opinião entre os departamentos. Isso é um pouco raro. Tanto é que tem uma parte lá, que eu não vou saber, eu estou sem o texto, mas é só para vocês entenderem, que ela permite que os vários departamentos tenham perspectivas diferentes. Seja bem-vindo, Matheus. Tá? E tem uma coisa logo no início do texto, que ela fala que ela investe em inovação. Ela investe muito em inovação. Inovação tanto no sentido comportamental, tá? E inovação mesmo dessa estrutura, tá? Aí é quando fala de jovens tecnologias. É isso mesmo, ela investe muito em tecnologia.
Tem um outro fator que me chamou a atenção, que ela diz que, mais ou menos isso, eu vou falar com as minhas palavras, que quando a desarmonia, não é bem isso, mas a lógica é mais ou menos essa. Quando há desarmonia, a empresa busca harmonizar. É mais ou menos isso, quer dizer, é alguma parte do texto que fala que ela precisa criar harmonia entre os funcionários, tá? Então, na verdade, o que que a gente percebe? Que é uma organização que está muito atrelada a desenvolvimento organizacional. Porque se fosse Taylor, ia falar muito de chão de fábrica ou de tempos e movimentos. Se fosse Fayol, ia falar muito de hierarquia, né? Hierarquia, manda quem pode, obedece quem tem juízo, como era a estratificação. Pode lembrar um pouco o comportamento humano? Pode, só que ela não chega a esclarecer como é que eu motivo os funcionários. Ela só diz que ela incentiva a participação, que ela incentiva os questionamentos. E tem uma coisa que dá uma pitadinha, agora eu lembrei, que ela dá uma pitadinha em relação a DO, tá? Que ela fala e ela coloca que a própria Honda mudou muito, ela coloca de mudança quando ela saiu de uma simples empresa, eu não sei se era motocicleta. Verdade. Tem esse trecho. Pois, eu só estou tentando lembrar, tá, gente? Porque também são muitos temas, assim. Deixa eu ver se eu acho, professor. Obrigada. Ela sai de uma empresa de motocicleta para se tornar, eu acho que uma automobilística. Uma empresa, eu vou colocar aqui automobilística, se não for eu retifico depois, tá? Ora, aqui para nós, pessoal, professora, tudo é meio motorizado, tá nesse ramo, poxa, mas há uma diferença muito grande, automobil. Vocês não acham que é uma mudança radical? Eu saí de uma empresa de motocicletas para vender automóveis, tudo bem, tudo ajuda no transporte, mas é um viés de padrão de produção completamente diferente, tá? Então, eu só quero que vocês entendam aqui que nesse contexto é o que a gente pode perceber da Honda. Fazendo isso, o que foi que eu ensinei para vocês? Professor, agora qual é o papel? Bom, o papel agora, gente, é articular aonde está a teoria dentro disso. Então, o principal, a gente já percorreu aí 50% do caminho. Participação dos funcionários. Aqui, professora. Hoje não, me ajude aí, Rômulo, você que está conseguindo. Em apenas 20 anos, se transformou de um pequeno fabricante local de motocicletas a fabricante de automóveis que substituiu a Chrysler dentre as três grandes. Olha aí, em apenas 20 anos. Professora, é muito tempo. Não, para um negócio, 2 décadas só conseguir isso? Tem ela negócio... saiu de um pequeno... Ainda tem um detalhe, ela saiu de um pequeno fabricante local de motocicletas para uma grande fabricante de automóveis mundial. Uhum. Eu vou destacar uma coisa aqui, por isso que é bom, né, ler, ficar voltando para o texto. Eu sei que parece um pouquinho chato, mas é porque senão a gente perde o fio da meada. Gente, a cultura dela é qual? Eu não estou falando comparação de cultura porque não é brasileira, mas eu quero que vocês entendam que a cultura é um tema abordado. Cultura do Oriente, que ela até fala no texto da paciência, que tá? Ela fala muito que ela gosta de... Na verdade, ela até atrela que a cultura oriental ela é muito paciente, principalmente a japonesa. Entretanto, a Honda, ao invés de incentivar, lembrei agora, dá bem, ao invés da Honda incentivar o conformismo nos funcionários, ela incentiva os questionamentos. Ela fala que o questionamento constante de ideias, de decisões e do gerenciamento é encorajado e até exigido de cada funcionário. Encorajamento e incentivo a novas ideias, tá? Professora, mas isso tem a ver com participação. Mas não só participação, tem a ver com encorajamento também, tá? Olhem só, está faltando 2 minutos, tá? Então, eu deixei isso aqui gravado, eu vou até ver como é que eu volto com isso, acho que eu logo copiar desesperada aqui, acho que não vai ter como, mas a gente volta. E aí, o objetivo é só que a gente faça um marco com tudo aquilo que eu já havia explicado e com a experiência de vocês de leitura de DO. Como está faltando 1,56 para não ser interrompido, vocês voltam com o mesmo link, é tudo igual, não muda nada.
Então, eu é que vou parar agora, de propósito, para que eu já entre na outra sessão e a gente não perca tempo. Tá claro isso? Tomara que eu acerte e voltar. É o mesmo, é o mesmo. Deixa eu ver até se eu coloco aqui. Deixa eu dar um stop aqui para te dar uma tranquilidade. Espera aí. Copiar. Tá aí, ó. Tá no chat, tá bom? Ah, tá ok, professor. Tá bom, tô saindo para entrar lá no outro, só para a gente encerrar. Abraço. Ok.